Vaticano, 23 de abril de 2023, terceiro domingo da Páscoa. Papa Francisco, Regina Coeli. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Neste terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho narra o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Estes são dois discípulos que, resignados com a morte do Mestre, decidiram deixar Jerusalém no dia de Páscoa e regressar à casa. Talvez estivessem um pouco inquietos, porque tinham ouvido as mulheres que vinham do sepulcro e diziam que estava vazio, mas vão embora. E enquanto caminhavam entristecidos e falando sobre o que aconteceu, Jesus aproxima-se deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta-lhes por que estão tão tristes, e eles dizem-lhe: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E Jesus responde: Que foi? E eles contam-lhe toda a história. É Jesus que faz com que a contem. Depois, enquanto caminham, ajuda-os a reler os fatos de uma forma diferente, à luz das profecias, da palavra de Deus, de tudo o que foi anunciado ao povo de Israel. Reler. É isso que Jesus faz com eles. Ajuda-os a reler. Analisemos este aspecto. De fato, também para nós é importante reler a nossa história juntamente com Jesus, a história da nossa vida, de um certo período, dos nossos dias, com as desilusões e as esperanças. Também nós, por outro lado, como aqueles discípulos, podemos encontrar-nos desorientados face aos acontecimentos, sozinhos e incertos, com tantas perguntas e preocupações, desilusões, tantas coisas. O Evangelho de hoje convida-nos a contar tudo a Jesus, com sinceridade, sem medo de o perturbar. Ele ouve, sem medo de dizer coisas erradas, sem ter vergonha da nossa luta para compreender. O Senhor alegra-se quando nos abrimos a Ele. Só assim Ele pode dar-nos a mão, acompanhar-nos e fazer arder novamente o nosso coração. Então também nós, como os discípulos de Emaús, somos chamados a estar com Ele para que, quando a noite chegar, Ele permaneça conosco. Há uma bela maneira de o fazer que gostaria de vos propor hoje. Consiste em dedicar um tempo cada noite a um breve exame de consciência. O que aconteceu hoje dentro de mim? Esta é a pergunta. Trata-se de reler o dia com Jesus, reler o meu dia, de lhe abrir o coração, de levar a Ele as pessoas, as escolhas, os receios, as quedas e as esperanças, todas as coisas que aconteceram, para aprender gradualmente a olhar para tudo com olhos diferentes, com os seus olhos e não só com os nossos. Podemos assim reviver a experiência daqueles dois discípulos. Face ao amor de Cristo, até o que parece fadigoso e fracassado pode emergir sob uma luz diferente. Uma cruz difícil de abraçar, a escolha do perdão face a uma ofensa, uma vingança falhada, o cansaço do trabalho, a sinceridade que custa, as provações da vida familiar podem surgir sob uma nova luz, a luz do crucificado ressuscitado, que sabe fazer de cada queda
um passo em frente. Mas, para isso, é importante eliminar as defesas, deixar tempo e espaço para Jesus, não lhe esconder nada, mostrar-lhe as misérias, fazer-se ferir pela sua verdade, deixar que o coração vibre ao sopro da sua palavra. Podemos começar hoje, dedicar um tempo de oração esta noite, durante o qual nos perguntamos: como foi o meu dia? Quais alegrias, tristezas, tédios? Como foi? O que aconteceu? Quais foram as suas pérolas, talvez escondidas, pelas quais dar graças? Havia um pouco de amor no que eu fiz? E quais foram as quedas, as tristezas, as dúvidas e os temores a mostrar a Jesus, para que Ele me abra novos caminhos, me levante e me encoraje? Maria, Virgem da Sabedoria, nos ajude a reconhecer Jesus que caminha conosco e a reler, eis a palavra, reler perante Ele todos os dias da nossa vida.